Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Estamos já na nossa 11ª aula para o 9º ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Lucas Gadelha e na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre o processo de redemocratização na história do Brasil, exclusivamente pós-ditadura militar, num período em que as pessoas vão começar a questionar se todos aqueles eventos da ditadura estavam realmente sendo benéficos para o povo, e aí vai iniciar um processo de redemocratização, certo? Mas vamos lá entender o que é redemocratização. A gente pode pensar no prefixo da palavra redemocratização, que é o ré, que nos lembra volta, alguma coisa que gira em torno de retorno, e democratização, que nos lembra democracia, certo? Então, basicamente, vai ser isso. Mas observem aí. Redemocratização é o processo de restauração da democracia e do Estado de Direito em países ou regiões que passaram por um período de autoritarismo ou ditadura, como é o caso do Brasil. Ou seja, faz referência à recuperação das instituições democráticas que foram abolidas pelo regime militar, instaurado no Brasil em 1964, e que impunha, desde aquele ano, um governo repressivo e de censura às instituições democráticas do país. Então, basicamente, a redemocratização vai ser essa tentativa de voltar a, de fato, se exercer uma democracia, já que no período da ditadura militar, onde se exercia extrema repressão e autoritarismo, essa democracia ela não vai existir na sua forma mais complexa, certo? E como que se inicia esse processo de redemocratização? Observem aí, o início do processo. Com o fim do milagre econômico promovido pelos militares nos anos 70, a população passou a mostrar sinais de descontentamento com o regime militar, mas esse descontentamento vem desde, inclusive, a implementação do regime, já que diversas populações eram afetadas diretamente pelo regime militar. Igualmente, era cada vez mais difícil esconder a tortura e o desaparecimento de pessoas perseguidas pelo regime. Uma parte dos militares percebia que seus dias estavam contados e, com medo de represálias, propuseram uma abertura lenta, gradual e segura. Dessa forma, os direitos civis seriam devolvidos à população lentamente. Então, é o que os próprios militares, durante a ditadura militar, vão chamar de abertura, esse processo de redemocratização, já que eles vão tentar, de forma lenta, gradual e também segura, devolver os direitos para a população, aqueles direitos que haviam sido retirados, certo? E tentar fazer com que a democracia passe a novamente ser exercida. Inclusive, durante o governo de Ernesto Geisel, algumas mudanças foram sendo feitas no cenário político, como a substituição do AI-5, que era o Ato Institucional número 5, aquele que a gente falou que era o mais emblemático de toda a ditadura, por salvaguardas constitucionais, que são meio que garantias de leis constitucionais, e o restabelecimento de relações diplomáticas entre o Brasil e países de regime comunista, como é o caso da China. Então, o Brasil novamente vai restabelecer comércios e relações diplomáticas com países que haviam sido cortados por terem esse regime comunista, já que os apoiadores da ditadura, os ditadores, eles abominavam qualquer forma de regime comunista, certo? Então, aqui a gente já percebe algumas mudanças nesse processo de redemocratização, mesmo que de forma lenta, segura e gradual, certo? E já no início do governo Figueiredo, novas leis também vão favorecer a abertura política e vão ser sancionadas. O governo Figueiredo foi o último presidente da ditadura militar. Aí a gente vai ter a revogação do AI-5, do Ato Institucional número 5, que vai acontecer em dezembro de 1978. Então, a partir de agora, esse ato institucional ele não vai mais passar a valer como lei, ele vai ser revogado. A promulgação da Lei da Anistia em agosto de 1979 e a volta dos exilados políticos. Essa Lei da Anistia é uma lei que dava o perdão àqueles que estavam presos politicamente. Então, todos aqueles que tinham sido presos por causas políticas, eles foram libertos, certo? E também a volta desses exilados políticos, aqueles que tinham sido expulsos do país, exilados, eles puderam voltar por conta dessas políticas. A gente vai ter uma maior tolerância às manifestações populares e também a comícios, e o fim do bipartidarismo. Então, a partir de agora, vai ser adotado o pluripartidarismo. Então, todos os partidos políticos que haviam sido extintos poderão voltar a atuar no cenário político, como também novos partidos políticos poderão ser criados, certo?
E aí, esse processo, como eu falei para vocês, ele vai acontecer de forma lenta. Então, já durante a ditadura militar, esse processo de redemocratização, com todas essas questões que a gente está abordando aqui, ele já vai se dar início, certo? E vai se encerrar mais para frente, quando, de fato, a ditadura se acabar e começar o processo de democracia. Outra coisa que vai facilitar o processo de redemocratização são as manifestações. Observem aí. As greves de 1978 e os movimentos estudantis contribuíram muito com o enfraquecimento do regime. Igualmente, o deputado Dante de Oliveira propôs eleições diretas através de uma emenda constitucional, Essa emenda constitucional, que vai ser nomeada de Emenda Dante de Oliveira, ela propunha que o presidente fosse escolhido diretamente pela população. Essa ideia levou a população a se manifestar em 1984, com a reivindicação da realização de eleições diretas para presidente da República, numa manifestação que ficou conhecida como Direta Já. Então, a gente vai ver um pouco do que foi essa Direta Já e de como que ela influenciou esse processo de redemocratização. Observem aí. Direta Já foi um movimento político de cunho popular que teve como principal objetivo a retomada das eleições diretas ao cargo de presidente da República no Brasil. O movimento Direta Já começou em maio de 1983 e foi até 1984, tendo mobilizado milhões de pessoas em comícios e passeatas. Contou com a participação de partidos políticos, representantes da sociedade civil, artistas e intelectuais. Aí tem uma foto aí de um desses momentos dessa manifestação que diz: "Eu quero votar para presidente". Então, basicamente, o movimento de Direta Já ele vai ser um dos principais impulsionamentos desse movimento de redemocratização, porque é ele que vai mobilizar as maiores camadas populares, as maiores massas populares, para poder querer que, novamente, as pessoas possam votar para escolher o seu presidente. Inclusive, esse movimento vai reunir milhares e até milhões de pessoas no Brasil inteiro. Trouxe algumas fotos de alguns momentos desse movimento para a gente observar. Olhem aí. A gente tem aqui uma manifestação que aconteceu lá em São Paulo, na Praça da Sé, que reuniu cerca de 300 mil pessoas no centro de São Paulo. A gente tem essa outra imagem, que é um comício do Direta Já lá em Minas Gerais, que vai reunir também cerca de 300 mil pessoas. E essa daqui, que vai ser o último e maior comício por Direta Já, vai reunir mais de 1,5 milhão no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, certo? Então, todos esses movimentos vão reunir pessoas no Brasil inteiro, em diversas cidades do país, para poder manifestar e pedir a volta dessa base da democracia, que é você escolher o seu próprio presidente, certo? Então, vai ser um movimento que vai dar grande força para todo esse processo de redemocratização que já havia sido iniciado. Observem aí, Direta Já, como que esse movimento se encerra nesse processo de redemocratização. Os protestos de artistas, políticos, setores civis, estudantes e trabalhadores pelas Diretas Já não obtiveram sucesso. As eleições não foram diretas e sim realizadas pelo Colégio Eleitoral, que escolheu Tancredo Neves como novo presidente do Brasil. Entretanto, Tancredo faleceu antes de assumir o cargo, levando a posse de José Sarney, o primeiro presidente civil depois de 21 anos de regime militar. Então, mesmo com todos esses movimentos de Direta Já, no fim da ditadura militar, que é caracterizada pela eleição do primeiro presidente civil pós-período de ditadura militar, esse presidente ele não vai ser escolhido pela população, certo? Ele vai ser escolhido por meio de um colégio eleitoral, que era basicamente o que funcionava durante o regime, mas que agora foi escolhido um civil, não é mais um militar que vai assumir a presidência do país. E aí Tancredo Neves vai ser escolhido, mas ele vai ter complicações na saúde e vai falecer antes mesmo de assumir o cargo. E aí quem assume, então, oficialmente o primeiro presidente civil pós-ditadura militar vai ser José Sarney, certo? Mas percebam que ainda não tem um avanço grande, porque ainda não foi a população que escolheu esse presidente. Esse avanço só vai acontecer após a promulgação da Constituição de 1988. Observem aí. A restrição histórica à participação de boa parte da população na escolha de seus representantes através do voto fez com que o sufrágio universal, que vai ser estabelecido na Constituição, e aí só relembrando, o sufrágio universal é o direito que todos têm de votar, certo? Ganhasse uma enorme importância. Tanto é
que passa a ser considerada a Constituição Cidadã. Então, essa nossa Constituição que a gente tem até hoje, que é a Constituição de 1988, ela é chamada de Constituição Cidadã justamente por ter sido estabelecida nesse processo de redemocratização e dá todos esses direitos que a população não tinha mais durante a ditadura militar, certo? As primeiras eleições presidenciais livres e diretas no Brasil só ocorreram, em 1989, quando Fernando Collor de Mello, do Partido da Reconstrução Nacional, foi eleito. Então, Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito diretamente no período pós-ditadura militar. Então, apesar do primeiro presidente civil ser José Sarney, o primeiro presidente civil que vai ser eleito pela população, onde a população de fato vai escolher através das votações, vai ser o Fernando Collor de Mello. Então, para vocês perceberem que a redemocratização é um processo que não foi curto, não se iniciou lá e se encerrou pós-ditadura militar, quando o presidente civil assume. Então, é um processo que ainda demanda diversas coisas, mesmo pós esse período. E aí eu trouxe alguns estabelecimentos dessa Constituição de 1988 para a gente ver como que ela foi característica nesse processo de redemocratização. Observem aí. Eu trouxe alguns das questões dos direitos humanos, mas essa Constituição ela trouxe avanços em todos os aspectos da construção da sociedade, seja ele nos direitos trabalhistas, nos direitos econômicos, para os povos indígenas, quilombolas, mas eu trouxe os direitos humanos, que é o que a gente vai analisar mais a fundo. Então a gente teve, com a Constituição, o fim da censura dos meios de comunicação, a liberdade de expressão, o direito das crianças e adolescentes, as eleições diretas e universais com 2 turnos, o direito ao voto para os analfabetos, o voto facultativo aos jovens entre 16 e 18 anos, a prática do racismo passou a ser um crime inafiançável, a proibição da tortura e a igualdade de gêneros. Então, todas essas alternativas aí, elas trazem esses grandes avanços que a sociedade teve com a Constituição de 1988. Tanto é que a gente vai ter a prática do racismo como um crime inafiançável, já que nesse período ainda tinha era ainda uma grande emblemática, um grande problema, essa questão de integração do negro na sociedade e todas essas outras questões que aconteciam durante a ditadura. Agora, para a gente tentar exercitar um pouco sobre toda essa aula, todo esse processo de redemocratização, trouxe aqui duas questões para a gente resolver de forma rápida, certo? Vamos lá. Primeira questão. Após 21 anos da ditadura militar no Brasil, ocorreu a eleição do primeiro presidente civil. Esse período histórico, que se convencionou chamar de redemocratização, compreendeu uma série de medidas instauradas progressivamente. Integram esse quadro de medidas, então o que a questão quer é quais foram as medidas que foram instauradas nesse processo de redemocratização. Letra A oposição ao comunismo, a lei de anistia, a doutrina de segurança nacional e a dissolução do Congresso Nacional. B, a revogação do AI-5, o retorno do pluripartidarismo, a lei de anistia, o fim da censura prévia aos espetáculos e às publicações. C, o fim do DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, o slogan 50 anos em 5, o retorno ao pluripartidarismo e a revogação do AI-5? Ou D, nenhuma das alternativas? Então, a alternativa certa é a letra B, certo? Então, a gente vai ter como principais medidas a revogação do AI-5, o retorno do pluripartidarismo, a lei da anistia e o fim da censura nos aspectos. A letra A está errada porque a doutrina de segurança nacional não foi uma dessas medidas, e a C também, porque tanto o DIP quanto o slogan 50 anos em 5 não fez parte desse processo de redemocratização, certo? 2, uma questão de verdadeiro ou falso. Vamos lá analisar. Redemocratização é o processo de restauração da democracia em países ou regiões que passaram por um período de autoritarismo ou ditadura? Verdadeiro. Segunda aí, a ditadura militar teve em todo o seu processo 5 presidentes militares? Sim, também verdadeiro. Outra, o processo de redemocratização só tem seu início após a ditadura militar, sendo marcado pela eleição direta do presidente Tancredo Neves? Falso, certo? Não foi após a ditadura, já que ele inicia durante a ditadura, e também não foi a eleição do presidente Tancredo Neves não foi direta, foi de forma indireta também. A direta já foi um movimento político de cunho popular que teve como principal objetivo o fim da censura nos meios de comunicação? Falso também. O principal objetivo da direta já era a eleição direta para presidente, certo?
As primeiras eleições presidenciais livres e diretas ocorreram em 1989, quando Fernando Collor de Mello foi eleito. Isso mesmo, verdadeiro. Foi o primeiro presidente eleito diretamente pós-ditadura militar. A Constituição de 1988 ficou conhecida como Constituição Cidadã por ter sido concebida no processo de redemocratização do Brasil. Verdadeiro também, certo? Porque foi toda essa questão de devolução dos direitos que haviam sido retirados. Então, galerinha, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender a aula de hoje, os objetivos da aula de hoje. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma do Eduque no site da Secretaria de Educação. E até uma próxima aula, a gente fica por aqui, tá bom? Tchau, tchau.